Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. O tema do vídeo de hoje é: será que vale a pena ser justo em uma geração injusta, em uma geração ímpia? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fique comigo que nos próximos minutos nós vamos estar falando sobre isso. Meus irmãos, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alciel, pela Assembleia de Deus. No vídeo de hoje eu quero falar sobre se ainda vale a pena, se vale a pena ser justo, ser íntegro em uma geração completamente corrompida. O nosso texto está em Malaquias, capítulo 3, versículo 14 e 15, que está escrito assim: Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Nesse texto aqui de Malaquias, capítulo 3, o povo de Israel estava questionando a Deus se realmente valia a pena, se tinha algum retorno, ser justo, ser fiel a Deus. E esse mesmo pensamento que o povo de Israel estava tendo naquela época diante de Deus é o pensamento que muitas pessoas têm na nossa geração. Nós olhamos para o meio político, vemos corrupção, vemos políticos roubando a população, nós vemos várias pessoas cometendo vários crimes. E muitas das vezes esses crimes que essas pessoas cometem vêm à tona, a mídia divulga, só que não acontece nada. Nós vemos pessoas não somente no meio político, mas nós vemos também dentro das igrejas, pastores que estão desviando dinheiro, pastores que estão enganando, que estão defraudando, pastores envolvidos em corrupção, tanto com relação na área financeira, tanto quanto na corrupção moral, pastores envolvidos em adultérios, que vem à tona, e aí durante o tempo o cara desaparece e depois aparece de novo dentro da igreja, ainda continua no mesmo cargo e nada acontece. Então nós vemos corrupção nessa sociedade em todos os lugares, Então você pode observar que esse questionamento que o povo de Israel estava fazendo diante de Deus é o mesmo questionamento que muitas pessoas fazem, Eu conheço pessoas que pensam desse jeito, que dizem: não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser justo, porque enquanto eu estou tentando ser justo aqui, do outro lado tem um cara que está fazendo um monte de coisa de errado e não acontece nada com ele. E esse também durante um tempo foi o meu pensamento, que eu pensava assim, poxa, a gente tenta fazer tudo certinho, e a gente tenta andar de uma maneira reta, de uma maneira que agrade a Deus, que esteja de acordo com a sua palavra, só que com a gente que tenta fazer aquilo que é certo, dá tudo errado, não é assim? E com aquele que faz tudo errado, dá certo, Parece que os valores estão invertidos nessa sociedade, nesse mundo em que a gente vive. Eu acredito que esse pode ser também o teu pensamento que está assistindo esse vídeo, Eu tento fazer tudo certo, mas dá tudo errado. Teu questionamento pode ser o mesmo desse povo de Israel, que questionava a Deus, que vale a pena? Será que vale a pena? E para responder isso, eu quero usar aqui Eclesiastes capítulo 8, versículo 12. Olha o que Salomão ele vai escrever: Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temem diante dele. Eu quero usar um outro texto de Salmos, capítulo 73, do versículo 2 e 3. O salmista, ele está com esse mesmo pensamento, com essa mesma preocupação que muitos de nós estamos, vendo tanta impiedade, tanta maldade, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, e essas pessoas que praticam essa maldade, não acontece nada com elas. Continuam vivas, continuam com saúde, elas prosperam, elas crescem, elas avançam, Quer ver? Preste atenção. Salmo 73, versículo 2 e 3, que está escrito assim: Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Ou seja, o salmista aqui estava com o mesmo sentimento no coração dele, de olhar para o ímpio. E isso acontece na nossa geração. A gente olha para o ímpio, a gente sabe que o cara faz tudo errado, só que quanto mais impiedade ele faz, mais dá certo. Mais as coisas dão certo na vida dele, mais ele prospera, mais saúde ele tem, mais ele consegue se avantajar nessa vida. Não é assim? O salmista também passando por essa mesma situação. E olha que ele diz: eu quase, por pouco, me desviei da presença de Deus. E eu acredito que esse é o pensamento de muitas pessoas. Por verem a impiedade
dos ímpios, das pessoas aí fora fazendo tudo quanto é tipo de maldade, e quanto mais elas fazem, mais elas prosperam, aí sentem no coração, bom, então não vale a pena servir a Deus, não vale a pena eu seguir esse Jesus, não vale a pena eu seguir esse evangelho porque eu estou fazendo tudo certo, está dando tudo errado. Eu tenho a resposta para você. Nesse mesmo Salmos 73, no versículo 16 e 18, olha o que ele escreve. Ele teve esse questionamento no início, depois ele teve a resposta que Deus deu para ele. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Ou seja, o salmista, quando ele tentava conciliar isso, né, conseguir compreender por que ele faz tudo certo, dá tudo errado, e os caras que fazem tudo errado, dá tudo certo. Ele diz, enquanto eu tentava compreender, foi muito doloroso. E aí ele vai dizer, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Agora olha o que ele fala no versículo 18, lá no final. Certamente, tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. O salmista chegou à conclusão de que Deus, ele vai trazer juízo sobre essas pessoas. Aí você pode estar perguntando, tá, mas por que eu faço tudo certo e dá tudo errado? A Bíblia diz, porque o justo viverá da fé. Nós vivemos pela fé. Viver pela fé é quando a gente está fazendo uma coisa, a gente está procurando viver uma coisa, mesmo está dando tudo errado, a gente continua. Isso é fé. Fé, o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, vai dizer que fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, eu estou crendo, eu não estou vendo, mas eu continuo a crer. Isso é a fé. Eu estou fazendo tudo certo, mas estou dando tudo errado, mas eu continuo. Por quê? Porque um dia, tudo isso, toda essa vida reta, vai ter uma recompensa. Todas essas pessoas que vivem e procedem impiamente, elas vão um dia prestar contas das suas vidas vividas sobre essa terra. Esse lanças em destruição é o inferno. Essas pessoas, Deus a colocou em lugares escorregadios, ou seja, quanto mais impiedade elas fazem, mais elas prosperam. O autor de Eclesiastes, Salomão, ele vai dizer no versículo 11 do capítulo 8, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Como o juízo não vem em seguida, quando eles fazem a maldade, eles continuam a fazer. Só que o salmista, ele chega à conclusão que Deus, né, quando ele entrou no templo, Deus mostrou para ele, esse vai ser o fim deles. Se você for pegar esse versículo 18 do Salmo 73, esse foi o versículo que Jonathan Edwards escreveu o sermão dele chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele conclui nesse sermão dele que Deus, ele trará juízo sobre toda essa impiedade, sobre toda essa maldade, né? E essas pessoas que você vê no mundo aí fora, fazendo toda quanta espécie de maldades e nada acontece com elas, né? O salmista, ele chegou à conclusão de que Deus, ele trará juízo sobre essas pessoas, elas serão julgadas, né? Porque o salmista, ele entendia que um dia todos nós passaremos por um julgamento, todos nós passaremos por um trono. Eu vou gravar um vídeo aqui ainda nesse canal, vou falar sobre o trono do julgamento, Apocalipse 20:11. Mas também tem um outro julgamento que eu vou falar, que é 2 Coríntios 5:10, que é o julgamento da igreja. Eu vou fazer esses dois vídeos. Mas o pensamento do salmista aqui é que Deus, ele haveria de trazer juízo sobre essas pessoas que praticam impiedade. Então eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, né, que talvez esteja com esse mesmo pensamento, até mesmo de querer desistir, de dizer não vale a pena servir a Deus, não vale a pena seguir Ele, porque quanto mais eu tento fazer certo, mais dá errado. Quero dizer para você, não desiste, né? Faça como o salmista. O salmista por um tempo, né, ficou em dúvida ali, mas depois chegou à conclusão. Ele viu, quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu o fim desses homens. Deus, ele trará juízo sobre toda a má obra de todos os homens. A Bíblia diz, não se engane, porque tudo que o homem plantar ou semear, certamente ele há de colher. Deus, ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem fizer, ele vai colher. Então eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, embora que tudo que você faça de justo, né, de obras justas diante de Deus, deem resultados contrários, continue plantando, continue regando, que você vai colher. Se não colher nessa vida, colherá na eternidade, né? O salmista diz que aquele que vai chorando, plantando, voltará consigo trazendo os seus molhos, sorrindo. Na eternidade nós teremos a recompensa, né, dessa vida justa, reta e piedosa. Então quero dizer para você, não desiste, não para, não. O apóstolo Paulo, ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, que no seu tempo ceifaremos. Paulo, ele tinha em mente que nós colheríamos tudo aquilo que nós plantarmos nessa vida. Então eu quero consolar o teu coração com essas palavras. Continua fazendo bem, continua vivendo uma vida reta e justa, porque vale a pena.
né? Como diz um hino do Anderson Freire, vale a pena ser fiel. Nós vamos morar no céu. Peço que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, deixe um comentário aí embaixo sobre o que você achou do vídeo, né? Compartilha com alguém para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. E esse foi o vídeo de hoje, e eu espero ter abençoado a tua vida em nome de Jesus.